O que a gente entende aqui? Deus mandou a lei por Moisés, o povo foi instruído, a história foi acontecendo, eles pediram um rei, começou a monarquia, e com a monarquia, a anarquia, com a anarquia, a idolatria e todas as ias ruins que aconteceram no meio do povo. Qual foi a providência de Deus, então, para guardar o seu povo? Levantar os profetas. Os profetas têm um papel muito importante, porque os profetas no Antigo Testamento eram o porta-voz de Deus. Certo? Aí você pergunta, mas pastor, eles não tinham a lei? Não tinham os sacerdotes que ensinavam? Não tinham os levitas que ajudavam no templo? Tinham. Mas eles obedeciam? Não. Então os profetas foram levantados para serem os porta-vozes de Deus, para dizer, gente, tem que se arrepender, tem que se voltar para o Senhor, tem que largar a idolatria. E os profetas, eles chegavam na cara do rei. Rei, você está errado, você está em pecado. E não tinham medo, certo? Diz a tradição que o profeta Isaías foi cerrado ao meio. Profeta Isaías. O coitado do Jeremias foi um dos que mais sofreram também. Botaram num poço, tentaram matar ele. O Jeremias sofreu muito, certo? Porque os profetas eram homens levantados por Deus para levar a palavra, como a gente falaria, a palavra rema, né? A palavra direta de Deus, para alertar o povo, certo? Então, se vocês lerem os profetas, vocês vão ver que os profetas faziam coisas inimagináveis humanamente. Tá? Tipo assim, Deus mandava o cara, anda nu durante a cidade aí. Isaías. Imagina o pastor Marcos andando nu em São Paulo. O bope pega na hora, né? Rapa a tua cabeça. Fica deitado só de um lado 7 dias. Vai e procura e casa com uma prostituta. Oséias. Então, irmãos e irmãs, falando entre nós aqui, numa linguagem bem jovial, era uma coisa muito punk, muito louca. Entendeu? Entendeu? E era exatamente para chocar. Era para chocar. Aí tu vê um homem nu andando na rua. Era para chocar. Vendo um Oséias, um cara de uma índole impecável, que amava o lar, a vida do lar, casar com uma mulher prostituta. Chocava todo mundo. Mas era de propósito. Para chocar, para trazer a realidade. Entendeu? Para que a mensagem chegasse nos corações. Aí tu olha para mim e pergunta, pastor, chegou? Não chegou. Se nós formos aqui entre nós hoje, depois de tantos anos, olhar a vida dos profetas, nós poderíamos dizer que eles foram os homens mais frustrados da existência humana. Porque eles são chamados por Deus, eles pregam a palavra, eles avisam, e tudo aquilo que eles querem que aconteça de arrependimento, não acontece. E quando acontece, eles se frustram, como é o caso de Jonas. O Jonas não queria ir para Nínive de jeito nenhum, porque Jonas odiava os ninivitas, porque os ninivitas eram orgulhosos, prepotentes e matavam as pessoas com requinte de crueldade. Então Jonas queria que Nínive fosse realmente destruída. E como é que ele vai lá pregar para os caras se arrepender? Não, ele não vai.
Aí ele cai no mar, vem um peixe, pega ele, aí ele volta, ele prega. Ele prega 3 dias. E no final da pregação dele, do rei até o mais simples cidadão se converte. Uma cidade de quase 700 mil habitantes. A mensagem de Jonas era: Nínive será destruída. Era essa a pregação de Jonas nas ruas de Nínive. E todos se convertem. Nós não vamos entrar aqui no aspecto psicológico, emocional, humano dos profetas, que não temos tempo. Mas se tu pegar e analisar o perfil desses homens, vocês vão ver que eles vão ser homens que passaram, às vezes, a vida toda chamando o povo para o arrependimento, e não aconteceu. E muitos deles morreram por isso. Viram Jerusalém ser incendiada, destruída. Viram a desgraça. E morreram. Então, ser um profeta no Antigo Testamento era ser uma pessoa que sofria muito. Por isso que Jeremias é chamado do profeta chorão. Por isso, as lamentações de Jeremias. Entendeu? Nós vamos entrar no aspecto disso, né? Mas para vocês entenderem o que esses homens passaram nesse período, levando a palavra de Deus para os reis, para os sacerdotes, para os levitas, para o povo, que endurecia o seu coração. Mas eles tinham essa chamada de Deus, faziam o que Deus mandava. Entendeu? E os resultados, muitas vezes, eram decepcionantes, a ponto de eles serem levados cativos. Tá? Então, é esses 500 anos aqui. Próximo. Por que e quem foi classificado? Quem deu este nome? Quem denominou profetas maiores, profetas menores? Isso não existia. O Ambrósio sabe muito bem que na Bíblia hebraica, todos os profetas estão num livro só. Na Bíblia hebraica. Tá? Mas foi dada uma classificação para eles de profetas maiores e profetas menores. Foi esse cidadão aqui chamado Agostinho. Certo? Não é o cara da grande família. É o Agostinho, teólogo cristão, nesse período aqui, um grande homem, certo? Que vai fazer um dos maiores e melhores escritos sobre algo chamado livre-arbítrio, é ele, tá? Que vai classificar em profetas maiores e profetas menores. Aí é o seguinte, o profeta maior tinha 2 metros de altura? E o menor é um anão? Sim ou não? Claro que não. Vocês estão sabendo que não, tá? Por que então essa classificação, né? Porque é o seguinte, ó, esses aqui, ó, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, eles tiveram um período maior do ministério profético, podemos dizer. Muitos anos, muito tempo, entendeu? Eles ficaram profetizando. E, evidentemente, a obra literária, o livro muito maior. Isaías tem 66 capítulos. Jeremias, grande, entendeu? Porque eles ficaram muito tempo profetizando. Diferentemente dos profetas menores, que profetizaram um período curto de tempo, tá? Mas isso não significa que um era mais importante do que o outro. Eles são usados em períodos específicos por Deus para trazer uma mensagem profética específica àquele povo, àquela situação, tá? E Deus vai pegando as pessoas segundo o seu perfil. Próximo. Aí os profetas menores, o Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, tá? Então aqui, gente, o que nós temos que diferenciar aqui, tá?
são 16 profetas, porém, os livros proféticos são 17. Por que são 17 livros proféticos e 16 profetas? Porque Jeremias escreveu o quê? As Lamentações, entendeu? Certo? Jeremias vai escrever o livro dele, Jeremias, e as Lamentações de Jeremias. Por isso que são aqui os livros proféticos, são 17. Entendido? Próximo. Aqui é importante, tá? Eles são classificados assim, tá? Pré-exílio ou pré-exílicos, como queiram, o exílio e pós-exílio. Ou seja, há profetas que profetizaram antes do exílio, e aí entenda, do exílio da Assíria e do exílio babilônico. Há 2 exílios, tá? O reino do norte pela Assíria, e o reino do sul pela Babilônia, ok? Se tivesse uma prova, teria a questão seguinte: reino do norte, império assírico; reino do sul, império babilônico, tá? E aí tem o período do exílio e tem o período pós-exílio. Então Deus vai tratar nesses 3 períodos com o seu povo: antes, durante e depois. Mesmo o povo rebelde, mesmo o povo idólatra, mesmo o povo não querendo nada com Deus, Deus sempre se preocupou com o seu povo, falando para o seu povo. E outra coisa importantíssima, e por isso o profeta, e por isso o ministério profético, porque ele está vendo o futuro. Ele está profetizando para o futuro. O futuro próximo e o futuro distante. Certo? Então tá essa classificação aqui é importante. Próximo. Esse quadro aqui vai ajudar vocês a entender um pouquinho. Tá? O que nós estamos falando até aqui. Vamos ver de uma forma mais detalhada. Aqui estão os profetas menores. Aqui é uma cronologia aproximada. Profeta, o período e o reino que eles profetizaram. Tá? Esse quadrinho aqui é bem esquematizado para vocês entenderem. Vai estar disponível para vocês, tá? Então, gente, ó, o primeiro profeta aqui que temos notícia é o profeta Joel, 830 anos antes de Cristo. Observe aqui que o tempo, ele vai aumentando ou ele vai diminuindo, gente? Ele vai o quê? Diminuindo até o ano 0. Um aluno pensar: pastor, não está errado, pastor. Não tem que ser o contrário? Não, seu mané. Não. Nós estamos aqui diminuindo até chegar ao ano 0, o ano de Cristo. E depois de Cristo vai aumentando ou vai diminuindo? Vai aumentando. É matemática, o Ambrosio explicou aqui, é matemática, né? Então temos o Joel é o mais antigo. Mas a nossa Bíblia está em Gênesis ou está mais lá para o fim? Porque a nossa Bíblia não está em ordem cronológica. Então Joel aqui, ele vai ser pré-exílio, antes do exílio, e ele vai profetizar para o reino do sul, chamado o quê? Judá. É aqui em Joel que ele vai profetizar que nos últimos dias o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda. É aqui. Ele é o profeta da libertação espiritual. Que ele é o primeiro a falar do derramamento do seu Espírito sobre todos. Gente, isso há mais de 800 anos antes de Cristo. Porque no tempo dele, conforme eu falei,
Só 3 classes de pessoas tinham a visitação do Espírito Santo. Era a visitação: profetas, reis e sacerdotes. Visitação. O profeta era cheio do Espírito Santo, entregava a mensagem, e o Espírito Santo, boa noite, fica aí, vou voltar outra vez aí. Tá? Por isso que o profeta falava: assim diz o Senhor, não é a minha palavra, nem a do Ambrósio. Assim diz o Senhor. E acontecia. Então era visitação. Mas aqui em Joel ele vai dizer, pelo Espírito Santo, que ele ia derramar o Espírito sobre toda carne. Para ser visitação ou ser habitação? Habitação. Tá? Depois temos aqui, 700 aproximadamente, temos o profeta Jonas, também antes do exílio, mas ele não profetizou nem para o reino do sul, nem para o reino do norte. Ele profetizou para quem? Para Nínive. Aí nós vemos Deus preocupado com as nações gentílicas, não apenas a nação de Israel. Que Nínive era uma nação pagã, não era povo escolhido de Deus, tá? E Nínive, como eu falei, era muito mal, era muito ruim, entendeu? Então eu expliquei aqui a questão do Jonas, né? Que ele vai pregar em Nínive, certo? Olha que coisa interessante aqui, Ele vai a Nínive, ele prega, né? Todos se convertem e Deus vai poupar a cidade, não vai destruir. Mas, aproximadamente 200 anos após, Nínive será o quê? Destruída. E é este homem aqui que vai profetizar a destruição de Nínive, que é a capital da Assíria. Entendeu? Aquele povo de Jonas se arrependeu, do rei ao mais simples cidadão. Mas 200 anos depois, voltaram a ser ruim de novo. E aí Deus vem com seu juízo e diz: agora vocês vão ser destruídos. Entendeu? E é bem provável que Jonas no céu estivesse aplaudindo, né? Porque era o que ele queria, né? Só que não viu em vida. Entendeu? Talvez a frustração do profeta é ele não ver em vida. Por quê, irmãos? A maior aspiração de qualquer profeta é ele ver o que Deus está dizendo. Aí o cara apanha, é lanhado de cima a baixo, como diz o gaúcho, é lanhado, sofre, entrega a palavra, aí ele fica esperando para ver, né? Na torcida, vai acontecer. Passa 1 ano, passa 10 anos, passa 20 anos, ele morre e não acontece. Que o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? Então o profeta ele tem que saber que ele é encarregado de entregar a mensagem. Agora quem vai fazer vai ser Deus. E o tempo, presta atenção, o tempo é a maior prova de que aquela profecia é de Deus ou não é de Deus. O tempo. Se se cumprir com o tempo, é de Deus. Se não se cumprir, não é de Deus. Porque também tinha os falsos profetas. Também tinha, que não é o assunto aqui. Mas tinha os falsos profetas que diziam tudo o contrário. Certo? Depois tem o profeta Amós. E o profeta Amós vai profetizar para o reino do norte, Israel, as 10 tribos. Amós, um homem simples, do campo, cuidador de gado, chamado por Deus para levar a palavra do Senhor para o reino do norte, que era idólatra, certo? É importante também nós sabermos que qual era o teor da mensagem profética deles. Basicamente era uma coisa só.
o combate à idolatria, a injustiça social, os ricos oprimindo os pobres. Tem diferença? Para hoje tem diferença? Não. E eram os ricos oprimindo os pobres, os ricos judeus de Israel. Não eram os outros lá, não. Era o povo de Deus. O rico explorando o pobre, escravizando o pobre. Certo? Então, a injustiça social, as viúvas e os órfãos jogados, certo? Quem são as viúvas e os órfãos hoje? São os idosos descuidados por aí, e os órfãos são os meninos de rua. São as cracolândias da vida. Entendeu? Entendeu, irmãos? É isso que tem que ver. Tem que ter dois óculos aqui. O óculos da palavra, da verdade, e o óculos do contexto. Quando você lê a Bíblia, tem que ter essas duas visões. A histórica, a real. Aí te pergunta hoje, quem são as viúvas hoje? Quem são os órfãos hoje? Quem são os falsos profetas hoje? Quem são os profetas de verdade hoje? É isso que tu tem que ver. Por isso que se estuda a Bíblia, para ter essa visão. Entende? Para te saber para quem você vai pregar e o que você vai falar. Entenderam? Então, era a idolatria predominante, era a injustiça social, era o formalismo religioso. Eles pensavam que bastava apenas ir ao templo, levar a oferta, receber a bênção, está tudo bem. Saíam do templo, faziam tudo errado, voltavam a adorar os ídolos, exploravam os pobres e beleza, entendeu? Era uma desconexão da vida com Deus. Outra coisa importante, que incrível, também naquele tempo existia muito uma coisa chamada corrupção. Tem hoje ou não tem? O profeta Daniel foi colocado na cova dos leões porque ele exercia uma atividade de ser uma espécie de um fiscal. E todos tinham que prestar contas para Daniel do imposto. Então, aqueles que recolhiam os impostos sabiam que Daniel não aceitava suborno, corrupção, e armaram para Daniel para ele for jogado na cova dos leões. O legal da história é que, por incrível que pareça, as pessoas evoluem, o mundo evolui, a gente se adianta, mas a personalidade humana continua praticamente a mesma. Por isso que a palavra não envelhece. Então, se qualquer um de vocês pegar uma mensagem dos profetas do Antigo Testamento e pregar hoje, o chapéu serve direitinho e fica bem bonitinho na selfie. Entendeu? Porque o coração humano, gente, desde Adão até a volta de Cristo, vai ser assim. O que diz a palavra do Senhor? Que o coração humano é desesperadamente enganoso, corrupto. Quem conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho. Entendeu? Isso que é legal quando você estuda a Bíblia. Que ela cai direitinho, ela vai direitinho. Certo? Então, aqui. Este homem era um homem simples e trazia essa mensagem de arrependimento para voltar. E se não voltasse, todos eles diziam: se não voltar, vocês serão destruídos. Quando Joel, quando Amós, quando Oséias trouxeram essa palavra, Ambrósio e irmãos, Israel estava no seu esplendor. Entendeu? Crescendo, com dinheiro,
com território, numa boa. Eles estavam vivendo um tempo antes da pandemia, voando, prosperidade, tudo bem. Aí chegam os profetas e dizem, olha gente, voltem para Deus, porque isso aqui vai dar BO. Vão ser destruídos. Seus filhos vão morrer. Aí os falsos profetas chegavam, rei, esse cara aí está assustando o povo. Está aí assustando o povo. E tem mais aí. Aí está dizendo que tu vai morrer. Aí o rei ficava furioso, né? Traga esse indivíduo aqui. Vão dar um cala-boca nele, né? Aí prendia, batia, fazia, acontecia, matava, né? Teve um rei que rasgou e mandou queimar a profecia do Jeremias na fogueira, que não admitia, entendeu? Então era assim que era a situação, tá? Então o Amós, depois vem o Oséias, que eu falei para vocês, daí ele profetizou para o Reino do Norte, para Israel. O Oséias, essa história que Deus manda ele casar com mulher adúltera, prostituta, e ele vai e casa. Para mostrar o que, irmã Miriam? Para mostrar o adultério espiritual da nação de Israel. Israel havia abandonado o Deus verdadeiro e voltado para os ídolos. Então era para chocar o povo. Vocês também estão em adultério espiritual. Mas eu, diz o Senhor, eu amo vocês. Mesmo assim, eu amo vocês. Então Oséias vai lá e vai comprar a esposa. Vai comprar a esposa, a Gomer, vai trazer para casa e vai receber ela. E Deus fala para Israel, assim também eu vou comprar vocês e vou trazer vocês para mim, porque eu amo vocês. É visto aí o verdadeiro amor de Deus. Eu pergunto para os senhores e para as senhoras, quem de nós faria isso? Quem de nós faria isso? Ninguém. Mas Deus fez isso para mostrar o quê? O amor dele pelo seu povo. Não importa como eu, como você é, Deus nos ama e Ele já nos comprou com o sangue de Jesus. Amém? Amém? É isso que temos que entender. Todos eles também, gente, todos os profetas, além de trazer uma mensagem de juízo, de arrependimento, também todos eles apontavam para o Messias, apontavam para Jesus, falavam do ministério de Jesus. Por quê? Porque todos os reis falharam, todos os reis fracassaram. E qual era o maior anseio de Israel? Era ter um reino de verdade, de justiça, de tranquilidade, de paz. E este reino só vai acontecer com quem? Com quem? Com Cristo, com Jesus. Está entendendo? Por isso que Jesus vai reinar sobre a terra e em Jerusalém. E isso é depois, a gente vai estudar isso depois do arrebatamento, da grande tribulação, no milênio, entendeu? Depois, certo? Porque o reino perfeito vai ser só de Jesus. E todos esses aqui, né, fracassaram pelo homem, tá? Então Oséias é este homem aqui, tá? Depois vem Miqueias, ele vai profetizar para o reino do sul, Judá, tá? Vai ser Miqueias que vai dizer o local onde o Messias iria nascer, certo? Profeta Miqueias, capítulo 5, que vai ser aonde? Belém, Efrata. É Miqueias que vai dizer sobre o nascimento de Jesus, e Miqueias vai profetizar sobre Jesus, sobre o reino messiânico, certo? E também vai apontar os mesmos pecados. Vem o Naum, que aí sim, ó, vai pregar sobre a Síria, que é Nínive, e eles vão ser destruídos por Nabucodonosor, certo? Vão ser destruídos, tá? O Abacuque, ó, também antes do exílio, vai falar sobre o reino do sul, Judá. O Abacuque era o profeta inquiridor, era o profeta questionador,
Ele fazia muitas perguntas para Deus. Deus, como é que a Babilônia, que é uma nação horrível, terrível e má, vai ser a vara de correção para o teu povo, que é um povo que faz coisa ruim, mas não é tão ruim como eles. O Abacuque não entendia. Ele questionava Deus, certo? E Deus respondia para ele. Não, eu vou usar eles, mas tem uma coisa. Um dia eu também vou disciplinar a Babilônia e eu também vou destruir a Babilônia. Então tu te acalma aí, meu filho, porque tu vai viver 50, 70 anos. Eu tenho a eternidade toda. Deixa isso comigo. Não te mete nos meus negócios. Entendeu? Porque às vezes o profeta quer saber demais, né? É ou não é verdade? Quer dar uma mãozinha para Deus. Deus não admite isso, então fica na tua. Abacuque isso aqui, tá? O Sofonias, né? Também antes do exílio, ele vai falar sobre o reino do sul, Judá. Na apostila de vocês está cada um deles, o que cada um pregou, o que cada um falou, tá? Então o Sofonias também vai denunciar os pecados, vai falar sobre a iminência da destruição, mas também vai trazer a esperança do Messias, do governo de Jesus na terra, tá? O Obadias, olha só o Obadias, gente, ele é para exílio, mas ele vai profetizar para Edom. Quem era Edom? Quem eram os edomitas? Está lá na Bíblia, no Antigo Testamento, tá? Por que teve um profeta que profetizou para esses caras aqui? Porque esses edomitas aqui, tá? Esses edomitas aqui, tá? O que eles fizeram, irmão, brós e irmãos? Quando a Babilônia invade Judá, eles estavam perto de Jerusalém, irmão Oswaldo. Em vez de eles ajudarem o povo fugindo, né, desesperado para salvar, eles vão lá, ajudam a saquear as riquezas e vão prender, presta atenção, eles vão prender aqueles que puderem pegar do povo. E depois que eles prendem, Daniel, eles vão o quê? Vender como escravo para os outros povos, os edomitas. Entendeu? Que eram os descendentes lá do Esaú, do tempo de Esaú. Aquela briga lá com o irmão, entendeu? Inimigos de Israel. Então eles fazem isso. O que o Ambrósio falou aqui? Quem se mete com o ungido de Deus, Deus não esquece, Deus vai tratar. Ele falou isso aqui, não falou? Pois é, o Edom aqui, que são esses edomitas aqui, esse homem aqui vai dizer, vocês vão ser destruídos. Só que dizer isso naquele tempo, gente, significava o seguinte, esses caras aqui estavam no meio das rochas, num lugar praticamente inacessível humanamente. Eles saqueavam, subiam para lá, ninguém conseguia chegar. Então eles estavam assim, ó, ninguém vai nos pegar aqui. Entendeu? A gente vai visitar a irmã Sueli, Petra. Petra é uma das regiões que sobrou do tempo dos edomitas, a cidade das rochas. Nós vamos lá, se Deus quiser. E aí a Babilônia, quando a Babilônia vai lá onde eles estão, vai lá no buraquinho deles, lá escondidinho, e vai matar todos. E vai limpar o nome deles da história. Nunca mais vão se erguer. Tá? Assim também, gente, ó, a Babilônia nunca mais se reergueu. Havia uma profecia que Babilônia seria destruída. Foi uma das 7 maravilhas do mundo. Os jardins suspensos da Babilônia. Babilônia hoje seria Nova York. Babilônia seria hoje aquela cidade lá do Oriente Médio, lá, Dubai. Era um encantamento, entendeu? Babilônia. Inclusive tem uma profecia que quem quiser reedificar Babilônia vai ser o quê? Morto, destruído. A Babilônia fica no Iraque. Saddam Hussein tinha um desejo de ele fazer o quê? Reconstruir a Babilônia. Qual foi o fim de Saddam Hussein? Você sabe. E hoje você vai lá e você só vai ver as ruínas de Babilônia, que não tem nem ovelhinha, nem bodezinho, é só bicho do mato lá dentro. Está tudo na Bíblia. Entendeu?
Profecia que se cumpriu. Adiantando aqui. Aí tem o Ageu, o Zacarias e o Malaquias vão ser o que, ó, pós-exílio, depois do exílio. Depois que eles voltam do cativeiro da Babilônia. Eles vão profetizar, certo? Está tudo na postura de vocês em detalhes. Avançando aí para nós ir terminando. E aí tem os profetas maiores. São quantos profetas maiores? Diga Isaías, diga Jeremias, diga Ezequiel, diga Daniel. São os profetas maiores, certo? E aí o seguinte, tá? O primeiro aqui é o Isaías. Isaías, certo? Porque o nome hebraico, grego, latim. Aqui é o período que ele profetizou, século 7º e 6º, tá? O nome dele significa Javé é salvação, né? Yavé. E o tema principal, tá? Ele vai falar para Jerusalém, para o povo, exortando quanto ao arrependimento, porém anunciando a vinda do Messias, que haveria de se apresentar como servo sofredor, que resgataria o seu povo. Então Isaías vai ter duas partes. Ele fala sobre a real situação do povo, a necessidade do arrependimento. Ele vai falar também que iam ser destruídos. O Isaías, ele verá com os olhos dele a destruição de Judá. Só que ele não vai ser levado para a Babilônia. Ele fica em Jerusalém e depois ele vai para o Egito com os que sobraram. Certo? Isaías. Mas ele é chamado profeta messiânico, que mais fala sobre Jesus, tá? Próximo. O Jeremias, né? Jeová exalta. Tá? O Jeremias, ele também vai falar sobre a questão da idolatria, vai chamar o povo, vai falar sobre a invasão da Babilônia, tá? Ele vai ser perseguido por isso, como eu falei, ele vai ter essa oposição dos próprios reis, tá? Porque ele tem uma palavra forte, tá? Ele vai enfrentar a situação do cativeiro. Porém, Jeremias também não vai para o cativeiro. Ele fica em Jerusalém, tá? Mas ele vai ver essa realidade aqui também, e ele vai também profetizar sobre o ministério de Jesus, o ministério profético, tá? Ele vai trazer essa palavra, tá? Próximo. O Ezequiel. Deus fortalece. O Ezequiel, diferente de Isaías e de Jeremias, ele vai ser levado para o cativeiro babilônico. Ele é levado também, tá? E ele vai ser levantado por Deus lá na Babilônia para profetizar para o povo de Deus na Babilônia, que tinha a esperança de que o período seria muito curto, que eles iam voltar rapidamente. Os falsos profetas diziam, olha, vão para lá, mas dentro de 1, 2 anos vão voltar tudo. E Ezequiel vai dizer, não, gente, não é assim. Vai ser um longo período aqui, vão sofrer aqui, tá? Ele vai alertar, e ele vai trazer a palavra de Deus para os que estavam lá exilados. Aí o Ezequiel vai ficar no meio do povo, na Babilônia. Já o Daniel, também levado cativo, vai ficar onde? No palácio, junto com os reis. Entendeu? Então Deus tinha um representante no palácio com os reis e tinha também o Ezequiel no meio do povo para ajudar o povo. Olha, nós estamos aqui por causa disso, disso, disso. Como disse o Ambrósio, o livro dos reis foram para estudar lá no cativeiro. Por que estavam lá? Porque uma das piores coisas que existe na vida humana é o seguinte: eu estou passando por um problema, só que eu não sei por quê.
É a pior coisa que existe. Eu não sei porque eu sou assim, pastor. Mas irmão, irmã, eu não sei. Sabe que é errado? Sei. E faz. Por quê? Eu não sei. E o cara não sabe mesmo. Por isso tem os psicólogos, por isso que tem os terapeutas, por isso que tem os pastores e até os profetas para ajudar o cara a revelar, ó, meu, teu problema é esse. Vai te curar. Entendeu? Entendeu? Então eles lá cativos, Deus mandou Ezequiel dizer, olha, vocês estão aqui porque foram idólatras, endureceram o coração, não viram Deus, agora tem que ser curado por Deus. Entendeu? Certo? Depois vem o Daniel. Daniel era um sábio, era um inteligente, que estava com os reis, foi jovem para o cativeiro, e Daniel vai chegar mais de 90 anos de idade. Atenção, hein? Quando ele vai para a cova dos leões, ele tinha uns 80 e poucos anos. Aí tu vê a historinha da escola dominical, né, tu vê a fotinho do Daniel, bem forte lá, bem grande, né? Com uns leãozinhos do lado dele, que bonito, né? O cara era um velhinho, irmão. Um velhinho. Jogaram o cara lá. Entendeu? E o Daniel vai passar por vários reis, por vários impérios, da Babilônia, da Pérsia. É ele que vai pegar o livro da lei, vai dizer, Rei Ciro, Jeremias profetizou sobre você, está o teu nome aqui, que você era o pastor divino, que ia libertar o povo. É ele que vai levar o rei a ensinar a libertação dos caras para voltar. É o Daniel. O Daniel tem visões, irmãos, que vai se cumprir no Apocalipse. Quando a gente estuda Apocalipse, nós somos obrigados a estudar o livro de Daniel. Ele fala do anticristo. Ele fala da grande tribulação. Ele fala do reino de Jesus. O Daniel, gente, é muito forte. Não temos tempo aqui. Nós estamos fazendo um zoom, mas depois a gente vai chegar cada vez mais perto, tá? De cada um deles, você saber mesmo. O Daniel é fantástico. Aquela visão da estátua, do negócio de ouro, de prata, é os impérios mundiais. Daniel fala, gente, de todo o desenrolar da história humana, do início ao fim. Você não precisa fazer curso de história que nem eu fiz 5 anos para entender. Não precisa. É só ler Daniel, tu vai ver o que vai acontecer. Lá para o fim, Deus mostrou para ele. Entendeu? E até o tempo que vai acontecer. É incrível. Não temos tempo aqui para ver. Tá? Próximo. As principais mensagens. Estou terminando, tá, gente? Pode passar. Então, eles faziam exatamente o seguinte, né? Denunciavam as práticas pecaminosas, né? Dos reis, das lideranças, do povo. Chamavam o povo ao arrependimento, uma volta à prática da lei moral, cívica e cerimonial que tinha deixado, advertiu o povo quanto à vinda do juízo de Deus, entenda, juízo de Deus, os exílios, tá? Porque rejeitaram os princípios morais e espirituais, e anunciavam também a vinda do Messias e as características do reino de Jesus. É isso que eles faziam, em resumo era essa a mensagem, tá? Próximo. Aí tem no cativeiro da Babilônia, tá? Nenhum livro da Bíblia nos conta sobre a história do povo de Israel na Babilônia. Não tem um livro aconteceu isso, não tem. Nós temos alguns fragmentos apenas, alguns esclarecimentos, alguns lampejos, como por exemplo, o livro de Lamentações de Jeremias. Ele vai escrever dizendo, olha gente, nós sofremos isso, nós somos destruídos, nós estamos sofrendo porque nós pecamos. É aqui que ele vai escrever as lamentações. Próximo. O Salmo 137, provavelmente o último salmo a ser escrito, o qual descreve a tristeza e a saudade de Sião, de Jerusalém, dos exilados. É o Salmo 137, quando os babilônicos, a André dizia, cante para nós uma canção que vocês cantavam lá. Porque, diz o irmão Oswaldo, as harpas dele estavam tudo penduradas onde?
no salgueiro. Os caras não tinham alegria para cantar. Como é que tu vai cantar cativo e escravo? É o Salmo 137, que inclusive tem uma música de um conjunto dos Estados Unidos que canta, não sei o que, Babilônia. É sobre esse salmo, que foi o último salmo escrito, tá? O profeta Ezequiel vai dar uma visão também, porque ele vivia no meio do povo, tá? Vai escrever algumas coisas que aconteceram lá para ele. Próximo. Considerações importantes sobre o cativeiro. Por incrível que pareça, o cativeiro trouxe alguns benefícios. Como é que pode isso? Trouxe benefício. O primeiro, nunca mais foram o quê? Idólatras. Deus curou eles do pior pecado, a idolatria. Eles vão voltar, gente, não vão mais ser idólatras. Como diziam os antigos, há males que vêm para bem. Acabou a idolatria. Eles têm um senso de preservação da religião, porque ele tinha profeta lá ensinando a Bíblia para eles. Certo? Olha aqui que coisa interessante. Surgiram as sinagogas. Porque como não tinha o templo, e eles estavam exilados, eles precisavam de um local de culto. Eles precisavam de uma igreja. A sinagoga era a igreja do antigamente, que não tinha templo. É aqui que vai surgir as sinagogas, que era a representação do templo, onde se lia a lei e ensinava a palavra do Senhor, tá? E aqui os escribas, que eram os escreventes, os levitas, que eram os que cuidavam da parte dos rolos e ensinavam também. Olha o que aconteceu. Os judeus tornaram-se prósperos como comerciantes, ourives e perfumistas. Os caras enriqueceram. Tanto é que quando o Ciro mandou assim, ó, pode voltar, eles quiseram voltar? Não quiseram voltar. É que nem chegar assim, irmão, volta lá para o interior do Rio Grande do Sul, vai pegar água de poço, vai ter luz de vela, não vai ter internet, capaz que o Marcos vai voltar para lá, naquele frio não vai. Eu quero uma praia no litoral, em Alagoas, Maceió. É claro, ficaram tudo na Babilônia, mas como é que pode? Mas é evidente. Ficaram tudo lá. Quem é que volta, gente? Volta os sacerdotes, volta os levitas e volta a população pobre que volta. Entendeu? Porque eles tornaram-se o quê? Prósperos. Ficaram ricos lá. No período pós-exílio, tá? O rei Ciro libera eles para voltar. Tá? Eles voltam. E ele manda construir um novo templo e levar de volta todos os utensílios do templo que estavam roubados. Isso está em Isaías 44, 28, a ordem do Ciro para eles voltar e levar todos os objetos e reconstruir o templo, certo? Próximo. Há 3 voltas, tá? Há 3 retornos, tá? O primeiro é com o Zorobabel, que vai ser o governador lá de Jerusalém. Volta apenas 50 mil, tá? Como falei, os mais pobres, os sacerdotes, os religiosos, tá? E aqui nós temos os profetas, ó, depois do exílio, o profeta Ageu e Zacarias, que vão incentivar esses judeus que retornaram para reconstruir o templo. É eles que vão trazer. Próximo. Aqui eles vão fazer esse trabalho, certo? E vão chamar a atenção do povo, que o povo voltou, em vez de construir o templo, construir as suas casas. Ageu vai dizer, vocês trabalham, e parece que o salário de vocês cai num bolso furado. Não sobra dinheiro para nada, entendeu? Que nem hoje. Deixa para lá, não tem tempo, tá? Próximo.
A segunda volta é com Esdras, o escriba, tá? 80 anos após, ele volta, tá? E aí ele vem para ajudar a apoiar o povo que estava em Israel. E Esdras vai ser um escriba, um sacerdote, um homem de Deus, que vai trazer um grande avivamento espiritual, tá? Próximo. E a terceira volta é com Neemias, que vem para reconstruir agora, não o templo, mas os muros de Jerusalém, que era a proteção. Neemias, tá? Último é para terminar. Reuniu o povo, leu a lei de Moisés, houve arrependimento, confissão de pecados, a festa dos tabernáculos. Esdras e Neemias tiveram o apoio do profeta Malaquias, o último dos profetas de Israel é Malaquias. Após Malaquias, haverá o que o irmão Ambrosio falou aqui, o período inter dos testamentos, que é um período aproximadamente de 400 anos que não aparece nenhum profeta. Nenhum profeta. Chama-se o silêncio de Deus. Daqui, do Neemias e do Malaquias. Deus silencia por 400 anos. E só vai aparecer depois no deserto pregando um homem chamado João Batista. Voz do que clama, que é outra coisa que é o Novo Testamento. De uma forma rápida, concisa, tá? São os ministérios desses profetas aí, tá? Nós vamos passar para vocês esses slides, vocês olhar com calma, tá? A apostila, tá bom? E a tendência é a gente cada vez mais dar um zoom mais de perto sobre cada um deles, mas aqui você tem uma visão geral. Quem não puder, fale comigo que eu consigo o livro para vocês, tá? Esse livro aqui é muito importante. Quem lê esse livro aqui vai aprender tudo de uma forma simples, clara e objetiva. Quem puder falar comigo que eu ajudo, certo? Porque é muito bom. E assim a gente vai conseguir entender a palavra de Deus. Amém?